essa seleção da região e automaticamente ele já vai lá naquela página tirando a média, o máximo, o mínimo e o valor total dessa página. Então, turma, seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje nós vamos aprender mais sobre a função indireto, que nós já vimos sobre esta função em outras videoaulas. Vamos entender como que funciona esta função e algumas aplicações que nós poderíamos utilizar com esta função para otimizar aí nosso processo dentro das planilhas do Google e melhorar nosso fluxo de trabalho dentro das planilhas. Aqui eu estou com uma planilha onde eu tenho diversas bases de dados. E vamos ver duas dinâmicas que nós conseguiríamos aplicar com esta função indireto. Aqui nesse primeiro caso, nós vamos ver como é que ela funciona e verificar para puxar determinado dado aqui de um produto e do ano com a referência a este ano dentro da base de dados. Eu tenho uma página que está escrito indireto, que é esta minha primeira página aqui. Aqui eu quero trazer um resultado de determinado produto para determinado ano. Eu quero ir lá nessa base de dados e puxar este determinado valor. Nas páginas, eu tenho 2024 base de dados com grupo e valor. E também tenho 2023 base de dados, onde eu tenho também grupo e valor. Quando eu selecionar o ano, eu já quero que ele verifique nesta página da minha planilha com o ano e procure por determinado grupo, me trazendo o determinado valor que for deste grupo. Então, se eu selecionar lá 2023, grupo B, ele vai me trazer o número 6, que é o valor deste grupo. Vamos aprender como que ela funciona. A função indireto, caso você não saiba como funciona, vamos colocar aqui igual indireto. Ela precisa da referência célula como string. Esta referência é a referência em si da célula. Por exemplo, aqui B3, para trazer a letra A que eu tenho do produto. Você pode expandir mais detalhes para verificar. E aqui no exemplo ele já coloca B10. Quando eu colocar aqui B10, ele vai trazer o conteúdo que eu tenho lá nesta célula B10. Caso eu coloque dentro desta função a referência B3, ele vai me trazer a letra A. Vamos colocar aqui aspas duplas B e vamos colocar 3, que é a linha que eu desejo. Fecho aspas duplas, dou um Enter. Ele me trouxe a letra A. Caso eu altere aqui de A para C, automaticamente ele já vai atualizar esse resultado. Ele faz um vínculo com essa célula em específico. Isso é muito interessante para nós fazermos de uma forma dinâmica para trazer resultados ou fazer determinados cálculos em determinadas áreas que nós vamos ver mais para frente nesta videoaula. Aqui eu vou pesquisar o produto dentro de uma base de dados. A base de dados está separada em anos, que seria 2024 e 2023, que está nestas páginas respectivamente. Então, com um ano aqui, eu vou conseguir pesquisar lá dentro desta base de dados. A primeira coisa que eu vou fazer é uma referência a essa base de dados. Como que eu colocaria aqui? Eu vou fazer primeiro a referência lá para dentro. Eu vou colocar igual, vou lá na minha base de dados e vou selecionar aqui esta área. Vou colocar de A1 até B5, que seria a minha área que eu tenho. Vou dar um Enter. Aqui ele vai me dar um erro, porque ele precisaria de uma função ArrayFormula para expandir todos esses valores. Caso eu coloque a função ArrayFormula, ele vai trazer todos aqueles valores, como nós já vimos aí em funções de array nesta série. Mas o que nós queremos aqui dentro desta base é alterar o ano que eu tenho no resultado. Para alterando este ano que eu tenho aqui no resultado, eu consiga trazer o valor que eu tenho para determinado produto. Para nós alterarmos, eu poderia fazer um vínculo a esta célula de ano. Vou dar um espaço, vou clicar aqui nessa célula C3, vou apagar 2024 e vamos colocar um E comercial, aspas duplas, e aqui no final, aspas duplas. Vou dar um Enter. Ele me trouxe esse resultado aqui, 2024, BD, o
aspas simples, exclamação A1, AB5. Caso eu coloque aqui na frente a função indireto, ele vai pegar C3 lá na base de dados, de A1 até B5. E quando eu der um Enter, ele vai me trazer o grupo e o valor. Então, com a função indireto, fazendo a referência a este ano, eu substituo dentro daquela referência que nós tínhamos feito anteriormente e já puxando lá da base de dados de 2024, que está selecionado aqui, de A1 a B5. Veja que eu tenho A, que é o número 1, número 2, 3 e 4. Se eu ir lá na página 2024, eu tenho 1, 2, 3 e 4. Se eu alterar para 2023, ele tem que trazer 5, 6, 7 e 8. Vamos voltar aqui na função indireto. Vou alterar o ano para 2023 e veja que ele já alterou o valor. 5, 6, 7 e 8. Com isso, nós trazendo esta base de dados, eu consigo aplicar uma função para fazer a pesquisa do produto, como por exemplo uma função procv. Aqui na frente da função indireta eu vou dar espaço para aceitar a função e colocamos procv. A chave de pesquisa que eu quero vai ser o produto, eu quero pesquisar este produto dentro desta base de dados aqui, que já está puxando com a função indireto, faço referência a esta célula B3, ponto e vírgula. Aí agora o intervalo. O intervalo vai ser a própria função indireto que já está trazendo esta base de dados. Vem aqui no final da função indireto, ponto e vírgula. Quando ele encontrar qual coluna eu quero trazer, é a número 2 e coloco o 0 aqui. Fecho parênteses, dou um Enter. Ele me trouxe o número 7. O produto C em 2023 é o valor 7. Se eu ir lá na página da base de dados 2023, ver o grupo C, ele vai me retornar o número 7, que é exatamente este valor. Bem tranquilo aqui de nós aplicarmos a função procv. E com isso, eu consigo pesquisar em várias páginas da minha planilha, junto com a função procv e a função indireto, pesquisar aqui produto, pessoas nestas páginas e retornar um determinado valor. Mas nós também podemos pegar as áreas específicas desta base de dados para fazer uma soma, tirar uma média também, que seria interessante para nós fazermos aqui dentro. Eu tenho aqui outras páginas com outras bases de dados. Aqui na página resumo, eu já fiz aqui uma pré-formatação, onde eu tenho a região. Esta região que eu tenho aqui são exatamente aqui, Sudeste, Norte, Nordeste e Sul. São as páginas que eu tenho aqui embaixo, Sudeste, Norte, Nordeste e Sul. Nós vamos fazer da mesma dinâmica lá que foi pesquisar 2024 ou 2023, mas desta vez com o nome da página da minha planilha, para ele puxar determinada área. Por exemplo, aqui eu quero tirar a média, o máximo, o mínimo e verificar aqui o total. Selecionando a região, eu consigo vir nesta base de dados, onde eu tenho data, empresa e valor, e pegar esta área em específico, que seria do valor, para retirar a média, o mínimo. Posso fazer diversos cálculos aqui dentro e também poderia fazer uma pesquisa através da função procv com esta página, selecionando a página que eu desejo. Aqui na página resumo, eu tenho cada página da minha planilha, Sudeste, Norte, Nordeste e Sul, para eu conseguir fazer a seleção. E aqui embaixo, na média, no máximo e no mínimo, eu vou utilizar a mesma dinâmica. Aqui no total também. Vou utilizar a mesma dinâmica. Vou colocar igual para nós copiarmos aqui a referência. Vou vir em Sudeste e selecionar a coluna que eu desejo, que vai ser a coluna C. Desta vez eu vou iniciar aqui a partir da linha 2. Eu vou dar um Enter. Ele me trouxe aqui 852. Mas o que eu quero fazer é tirar uma média. Então eu tenho que substituir este valor aqui de Sudeste para eu fazer a seleção na região ali em cima e que seja dinâmico entre as páginas da minha planilha. E posteriormente nós fazemos esta média. Para nós substituirmos, vamos fazer igual nós fizemos anteriormente. Aqui na frente eu faço a referência à região que eu tenho aqui em cima. Coloco o e-comercial, aspas duplas. Vou apagar aqui Sudeste. Deixo exclamação
a área que eu desejo, que é de C2 até lá no final, na coluna C, fecho aspas duplas. Aqui eu já vou ter a referência lá da área. Coloco a função indireto para pegar toda esta área, puxando toda essa área aqui que eu tenho, aí eu consigo fazer já a média em cima. Aqui na frente da função indireto, coloco a função média. E se eu der um Enter, ele vai me trazer 384,25. Lá em Nordeste. Se eu vir na página Nordeste, aqui nesta página Nordeste, vou colocar uma coluna aqui à direita, só para fazer uma soma, igual média desta coluna aqui. Veja o valor que deu, 384,25, que é o mesmo valor que eu tenho nesta página de resumo. Então ele está puxando certinho das páginas que eu desejo. E se eu alterar aqui em cima de Nordeste para Norte, ou pegar aqui Sudeste, ele vai lá naquela área de Sudeste, nesta página, e vai tirar a média da coluna C. Assim eu consigo fazer para máximo e mínimo e total também. Vou puxar esta função aqui para baixo e só vou alterar a função aqui da frente. Ao invés de média, eu quero o máximo. Dou um Enter. E aqui, ao invés de média, eu vou querer o mínimo. Dou um Enter. Então ele já trouxe lá da página Sudeste a média de 837, o máximo de 1427 e o mínimo de 342. E aqui eu vou copiar, para não estragar a formatação que nós temos, colocar aqui embaixo. Aqui, ao invés de mínimo, eu coloco soma. 13.407. Então, em cada página que eu tenho da minha planilha, eu consigo fazer esta seleção da região e automaticamente ele já vai lá naquela página tirando a média, o máximo, o mínimo e o valor total dessa página. Muito interessante para nós utilizarmos quando nós temos várias áreas ou vários anos, igual nós vimos anteriormente, e nós conseguimos puxar esses dados para fazer uma PROC-V, tirar uma soma, uma média e afins. Conseguimos fazer diversas dinâmicas. A função indireto é muito interessante para nós utilizarmos desta forma. Lembrando, nós temos clube de membros aqui do canal, você tem acesso antecipado e vários benefícios aqui do canal. Já tem um link aqui embaixo na descrição e o botão do lado aqui do nome também. Caso você queira ter acesso e me ajudar aí com dinheiro no cafezinho, apoiar este projeto aqui do canal, eu te convido a se tornar membro e ter acesso a esses benefícios. E lembrando, se essa videoaula lhe ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like, comenta o que você achou desta videoaula. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo e ela pode virar uma videoaula aqui para o canal. Eu vou deixar uma playlist de planilhas do Google para você dominar essa ferramenta. Aqui do lado, nós nos vemos nestas videoaulas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e muito sucesso!